E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 16 de novembro de 2025, domingo. Espero que todo mundo esteja bem nessa data FIFA e o Vasco nos preparativos para o jogo contra o Grêmio, mega importante. Antes de tudo, deixa aquele like, aquela curtida, aquele joinha. A gente agradece bastante a todo mundo que chega e cola junto aqui no Ouvido Vasco. Você também pode virar membro e, claro, fazer sua doação para o QR Code aqui do Live Pix. Mira a câmera do seu celular e ajuda a gente. Eu agradeço bastante. A gente vai falar de Vasco da Gama e o assunto do momento nessa data FIFA é a mudança do gramado, né? A retirada e a colocação da nova grama de São Januário virou o reality show, o Big Brother do Vascaíno. A galera acompanha cada vídeo novo que a Greenleaf posta nas redes sociais e a gente sabe que tem um deadline, aí, uma data limite, que é dia 28, né? O jogo com o Internacional, para a casa estar bonita, para a casa estar pronta. Sempre fica um risco, uma preocupação, né? Quando se fala em grama de saída de tufos, já aconteceu isso em outros gramados. Me lembro da MRV Arena, com tufos gigantes saindo do gramado. Então, assim, é óbvio que a Greenleaf é especialista no assunto e deve estar preparando tudo para a casa estar bonitinha nos trinks no dia 28 contra o Internacional. Assim, a gente torce e confia. A gente destaca também que Nuno Moreira, né? O português, que talvez tenha sido uma das melhores contratações da fase era Pedrinho, né? Contratações para valer, não apenas empréstimo, está apenas a um gol de ter a sua temporada mais artilheira. Você vê, né? Ele que até o momento estão em igualdade o número de gols com o momento da temporada anterior dele no Casa Pia. São 9 gols e 5 assistências em 23 jogos lá no Casa Pia, em Portugal. Então, o Nuno está bem próximo de alcançar isso. Nuno, que tem 26 anos, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, e é um jogador que ajudou bastante, né, a gente a estar num nível superior, marcando em todos os clássicos, tendo uma presença tanto na marcação quanto no ataque, e os números vêm a calhar para nos ajudar a sair da mazela que era o Vasco da Gama antes disso. O Nuno, que chega ali no final do Campeonato Carioca, era um jogador de segundo plano, se falava muito mais de Garré como um jogador para atuar no meio-campo, um Lloyd que seria titular absoluto, porque o Vasco não tinha jogadores de velocidade, e vai lá o Nuno e vira um titular absoluto. A gente fala em Verratti podendo pegar um banco, um Ryan mudando de posição, mas Nuno Moreira é titular absoluto e tem seus fãs, e a gente gosta de enaltecer esse grande português aí que veio acrescentar bastante no futebol brasileiro. Os amistosos da data FIFA, você acompanhou aqui ao longo da semana, a gente comentando, o Brasil venceu o Senegal por 2-0 e o PH no céu do banco, infelizmente. Vamos ver se contra a Tunísia, terça-feira em Lille, ele aparece no gramado. Pô, o cara viajar para o outro lado do mundo, né? E não ser aproveitado deve dar uma raivinha, não no PH, né? Mas digo até na instituição Vasco da Gama, que a gente não vai contar com o PH contra o Grêmio, né? Já Carlos Cuesta, sim, foi titular no amistoso contra a Nova Zelândia e teve até um susto, né? Teve um pisão no braço ali, mas seguiu na partida, aparentemente tudo tranquilo, tudo legal com o colombiano. O Andrés Gomes, que não saiu do banco. Quem também não saiu do banco foi Pumita. O Uruguai fez um amistoso com o México, 0-0, e nesse caso o Pumita também ficou no banco. Pumita que está nessa expectativa de ser um dos relacionados por Marcelo Bielsa para a sua seleção na Copa do Mundo. Vamos acompanhar aí, são os 4 selecionáveis do Vasco da Gama nesse período de Copa. E deu para dar uma olhada nesse amistoso da Colômbia, deu para dar uma olhada no titular Jefferson Lerma, lembra?
O Lerma, que na torcida vascaína nos trouxe que havia um interesse do Vasco contratar para 2026, foi titular da seleção colombiana, um bom volante. Vamos ver, vamos acompanhar tudo isso. Vasco e Grêmio, ingressos para a torcida do Vasco disponíveis a partir desse domingo, 16 às 10 horas, no site Eleven Tickets, Arena Poá, né, lá de Porto Alegre. A galera já fazendo a sua venda. O Vasco tem um setor visitante, tem muitos vascaínos na região sul do país. O valor do ingresso está R$100 e tenho certeza que, como sempre, o torcedor vai fazer sua parte e lotar o setor visitante. Aliás, é sempre uma festa gigante, o torcedor vascaíno lotando os espaços e fazendo aquela festa, aquela comemoração. Tomara que o Vasco responda positivamente dentro do campo. A gente tem falado bastante de uma estratégia, né, de um mental forte em relação a esse jogo, em que o Vasco não vai contar com 4 titulares, né? Gomes, Cuesta, PH e o Pumita, que está no banco, mas tem entrado. A gente fica na torcida, sim, para que o Vasco vá e leve a sério esse jogo, porque é um jogo que o Vasco, para manter viva a esperança de um G7, de um G8, que seja, precisa vencer o Grêmio. Talvez dos adversários seja o adversário, não vou dizer mais fácil, mas em pior situação. O Vasco ainda pega Mirassol, que está lá em cima, o Vasco pega o Bahia, que está lá em cima, o Vasco pega o Atlético Mineiro, que está na disputa, inclusive, da Sul-Americana, e o Vasco pega o Internacional. Então, assim, o Grêmio talvez seja, junto com o Internacional, no momento, os adversários mais fáceis, entre aspas, ou menos difíceis dessa lista de 5 jogos. Eu acho que o Vasco tem que dar uma resposta, que não vence lá em Porto Alegre desde 2006. Então, gostaria de um Vasco diferente, com uma atitude diferente na Arena Grêmio, no domingo, na quarta-feira, dia 19, às 9h30 da noite. É isso, meus amigos. Esse é o Marco 10. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Deixa sua curtida, seu like, tem um botão de hype aqui na plataforma também, ajuda a gente a divulgar. E acompanha, né? Você se inscrevendo no canal, lives diárias aqui do Ouvido ao Vasco, você não perde nada. Tamo junto, obrigado, beijo, valeu.